Estamos falando aqui do MOB, estamos falando em parcerias, estamos falando em montar uma estrutura na Serra Gaúcha, onde toda uma comunidade ganha em várias áreas. A gente fala em logística, fala em cultura, fala em produção, enfim, daí o MOB. E hoje, com o lançamento aqui na área nessa agenda Eleições 2026, que a gente vem debatendo há décadas, né, cara? Perfeito. A gente fala em retorno de imposto, não muda nada. Temos aí na área empresarial produtividade, estradas com problema, logística. Nós estamos falando em telefonia, em 5G, 4G, o 3 ainda não funciona, aeroporto, porto. A complexidade e a demora para decisões. Como é que tu vê isso? Porque a gente está aqui debatendo, entendendo a importância desse trabalho cooperativo aí de várias entidades, mas para quem está produzindo, para quem está vivendo com emprego, com estrutura, vê aquela lentidão, aquela demora para fazer alguma coisa andar. Como é que tu vê isso numa realidade, numa comunidade pujante que nem nós, produzimos de tudo, fizemos de tudo, e a gente não consegue dar aquele salto maior em algumas ações básicas da comunidade? Muito bem, eu acho que tu colocasse com muita propriedade todas essas questões, porque todo empreendedor é voluntário e independente, né? E o que ele depende dos governos, né, do poder público? A legislação. E nesse ponto, ele está mais arrecadatório pensando no próprio sistema do que no progresso, na geração de emprego e renda para os habitantes, para os empresários, para a comunidade como um todo. Eu vejo que só mobilizações como essa, que o MOB Caxias está puxando junto com o Bento Mais 20, são associações, né, digamos assim, conselhos irmãos, né? A gente ainda está um pouquinho atrás, porque nós não somos uma entidade, uma associação, ainda somos um conselho. Mas o MOB tem puxado isso e nós temos apoiado muito, porque quem ganha é toda a região. Estávamos numa conversa com o Silvio Barros há pouco, e ficou muito claro que Maringá só se projetou e só alcançou essa pujança porque a sociedade se uniu. E a política ou os políticos têm medo da sociedade, a sociedade civil organizada. Então não há outro jeito. Educadamente, dentro das regras do jogo, a gente tem que pressionar, se unir e buscar o que de direito é nosso. A gente vem aqui num trabalho permanente e a gente cobra. Eu estou aqui na área de comunicação, mas sou empresário também, e a gente tem funcionário, tem estrutura. A dificuldade para liberar alguma documentação, é área ambiental, é fiscal, é trabalhista. Vem uma carga tributária agora, uma mudança, vai aumentar imposto para todo mundo, inclusive para o poder público. E a gente não está conseguindo encontrar muita saída. Parece que a gente não tem força de reação. A gente paga a conta e tem alguém que não trabalha mandando na gente. E aí é uma coisa que é questionável. Hoje a gente tem até medo de falar as coisas. É uma coisa que fazia tempo. Eu com 38 anos de rádio, 20 anos de TV, eu não tinha visto como nos últimos anos. Isso chega a atingir aqui, vai ver, o Silvio Barros aqui tem uma experiência danada na área, mas a gente que está no dia a dia esperando melhoras, e é pandemia, e é enchente, é falta de dinheiro, a gente está aqui questionando uma prefeitura de Caxias está numa briga para pagar folha de pagamento, porque não dá para admitir com 90 mil CNPJ. Como é que, na tua visão, comandando o Bento, que é uma referência para nós aqui também, a complexidade desse momento? É que, ao mesmo tempo que há uma força tentando pagar as contas, né? Eu também sou empresário, né, na área de consultoria, então eu tenho muitos clientes e visito muitas empresas, e a dificuldade de fechar o mês. Do outro lado, o poder público, ele está preocupado em arrecadar mais, porque vai vir, segundo se discute, mas ninguém tem certeza de nada o que tem pela frente, de que vai ter uma base, né? um ponto de partida para poder arrecadar. Então eu vejo que há muita pouca informação, as pessoas gostam um pouco de política, não política partidária, sim, mas discutir política, né? Tem o Bertolt Brecht, né, que é um pensador que dizia que o maior ignorante é o ignorante político, né, porque é dali que decide tudo. Então, a sociedade tem que se organizar, seja pelo Bento Mais 20, com as suas 12 câmaras técnicas, né, seja pelo MOB, seja pelas demais entidades
é se reunir, não reivindicar individualmente. Porque é fácil derrotar, né? Que é a estratégia do leão. O leão luta sozinho. O tigre junta a matilha para lutar. A gente tem que ser tigre, né, para lutar. Então a gente tem que se organizar como sociedade e cobrar do poder público, porque somos nós que elegemos eles. E nós escolhemos bem ou mal. A coisa é complexa. Mas a gente que está aqui no Brasil, enfrentando esse país socialista que a gente está vivendo, né? Aqui o esquema está mais ou menos assim, né? Quem não trabalha tem apoio e quem trabalha tem fiscalização e cobrança. E a gente tem que enfrentar. Essa é a nossa realidade. Agora, quando a gente vê essa turma regionalmente trabalhando para melhorar, principalmente nós aqui na Serra Gaúcha, a gente se orgulha desses voluntários, dessas lideranças, construindo uma Serra Gaúcha que é um orgulho para a gente. Bento Mais, 20 aqui, fazendo um trabalho, se somando a essa estrutura que o MOB tem, que a SIC Serra tem, que a MESNI tem, que a CISG, enfim, essa turma toda trabalhando para fazer uma comunidade mais forte, mais resiliente, com projetos para buscar a resposta para você que vive aqui na Serra Gaúcha. Acompanhe aí.